Como estão todos? Estou iniciando mais uma live do livro O Poder do Subconsciente. Hoje tem um mistério nessas lives. Essa semana não estou conseguindo entrar em dupla. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje, justamente, é aniversariante do dia. Está tentando entrar, a gente está tentando fazer a live já, é a terceira, quarta vez. Vamos ver o que acontece. Algum bug no aplicativo? Vamos ver. Bom dia para quem está chegando. Vamos ver se a gente consegue solucionar isso aqui. Bom, se cair novamente, eu volto, gente. Não se preocupem, a live vai sair. Qualquer coisa, se... Vamos ver. Oi, Rê, bom dia. Ai, que receio de cair novamente. Sim, aqui trava também, gente. Bom dia, Rê, bom dia, Aline. Rê, me diga, o que você acha? Seguimos com você nos comentários ou estou por você? Ou se você quer tentar novamente, ou deixamos para terça. Me diga aí nos comentários. Você quer ter uma mentalidade ou melhor, você quer ser uma pessoa. Até o Google está falando aqui. Gente, que loucura esse aplicativo. Ok, eu vou seguindo então e você segue comigo pelo comentário. Então, gente, a gente vai ler hoje. Só me diz, você me ouve bem? Vocês me ouvem bem? Como é interessante, né? Como são interessantes os desafios. Eles vão nos apresentando situações e a gente vai seguindo, contornando, vendo o que acontece. Na verdade, eu gosto muito de dizer, gente, não há erros. Sempre há aprendizados. Então, parece que terça-feira fui preparada para isso. Terça-feira foi minha primeira live sozinha. E aí, deixa eu só ajeitar aqui. Então, seguimos. Bora lá. Gente, a gente vai fazer a leitura do capítulo 5, então. Hoje, estamos na página 83. Então, o que é cura? Vamos lá. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, nós estamos fazendo uma leitura comentada. Eu e a minha amiga Regiane. Então, inclusive, antes de iniciar, Rê, quero te desejar um feliz novo ciclo, muitas felicidades, lindas conquistas e que seja um ano repleto mesmo de muita energia positiva, de tudo que há de melhor e mais elevado no seu novo ciclo. E mesmo que seja pelos comentários, te sinto aqui comigo e espero te ver terça-feira novamente aqui comigo. Eu te vendo, você me vendo. Então, da mesma forma, mesmo que seja pelos comentários, eu estou te vendo, te sentindo, tá? Então, vamos lá. Capítulo 5, que fala sobre curas mentais em tempos modernos. Na terça passada, nós falamos nos tempos antigos. Como aconteciam as curas. Agora, falaremos então sobre como são as curas nos tempos atuais. Hoje em dia, temos imensas técnicas maravilhosas, por sinal. Reiki, radiestesia, Theta Healing, reprogramação neurolinguística, temos a hipnose, temos, enfim, uma infinidade de técnicas. Eu podia citar várias, todas elas, por incrível que pareça. Elas podem ser feitas também presencialmente, também à distância, até mesmo a aplicação dos florais com o uso da radiestesia, né? E, enfim, temos aqui o adendo também do online.
Essa live, inclusive, estamos fazendo ela aqui. Hoje em dia é tudo tão rápido, diferente, né? E isso tudo, podemos dizer o seguinte. Hoje em dia, quanta coisa eu brinco, né? Velocidade da luz. Uma vez eu fui questionada, uma pessoa, um cliente me perguntou assim, agora você está no online, não está mais fazendo presencialmente, isso funciona? E aí eu falei pra ele, bom, se até o Jornal Nacional funciona há anos, falando notícias, e isso fica impregnado na mente de quem assiste, de quem ouve, por que não os atendimentos, as técnicas, né? Técnicas de cura. Então, sim, aqui, exatamente como diz o livro, as técnicas, as curas mentais, mesmo seja presencial, seja à distância, elas funcionam. E aí ele começa perguntando, o que é cura? Onde se localiza o poder curador e de que modo ele pode ser posto em prática? Essas perguntas vitais interessam profundamente a todos nós. Muitas coisas acontecendo e está tudo no lugar certo, na hora certa. Exatamente, exatamente. Como dizemos, né? A gente não controla isso. Tudo vai acontecendo de uma forma simbiótica, ao mesmo tempo, como diz, e a gente vai aprendendo com isso, vai contornando as situações. Nós também, de alguma forma, vamos apresentando situações e a gente vai, enfim, aprendendo com tudo isso. Aí ele pergunta, ele traz a resposta para essa pergunta. Onde se localiza o poder curador e de que modo pode ser posto em prática? Essas perguntas vitais interessam profundamente a todos nós. E a todas as respostas, todas essas respostas, para todas elas, é sempre a mesma. Esse poder situa-se na mente subconsciente de todas as pessoas. E o processo curador é deflagrado por uma mudança de atitude mental da parte daquele que sente a doença, daquele que sofre a doença. Eu adoro, gente, quando fala assim, atitude mental positiva, inclusive, me lembra muito do livro do Napoleão Hill, onde ele fala, imagine um livro inteiro falando sobre atitude mental positiva, o poder que há nisso. Para quem não leu, é um excelente livro, inclusive. Então, nenhum praticante da ciência mental ou religiosa, seja ele psicólogo, psiquiatra ou médico também, jamais curou alguém. Diz um velho ditado, o médico trata e Deus cura a ferida. E, gente, olha que interessante, né? Realmente, quando a pessoa chega para nós, seja os terapeutas, sejam os médicos, até que seja um benzedeiro, por exemplo, né? Para quem não lembra, de antigamente tinha muitas as senhorinhas fazendo as benzeduras. A gente ia com uma fé, uma expectativa, achando que iria ser curado por essas pessoas. Porém, eles são instrumentos, há algo muito superior, algo maior que traz essa cura pessoal. Então, ele diz, o médico trata e Deus cura a ferida. Essa presença onipotente, esse algo maior e mais elevado. Nenhum médico, cirurgião ou praticante da ciência mental pode legitimamente alegar que curou o paciente. O processo curador, que é sempre o mesmo, pode receber numerosos nomes: natureza, vida, Deus, inteligência criadora. Mas na realidade são essas apenas maneiras diferentes de denominar o poder do subconsciente. Então, é a forma que encontramos, mais prática, mais simples, mais rápida e mais direta, de dizer: fui curado pelo fulano de tal. E aí, na prática mesmo, se a gente for observar o que tem por trás, somos nós os nossos curadores. Nós acessamos apenas instrumentos, pessoas como instrumentos. E Rê, vai falando aí também, viu? Vai me colocando as tuas observações. Estamos juntas aqui. Então, conforme ressaltamos, podemos fazer o uso de vários métodos diferentes para eliminar os bloqueios mentais, emocionais e físicos que impedem o fluxo do princípio vital curador existente entre nós. Aquilo que eu falei antes, né, gente? As técnicas são as mais infinitas e variadas. A gente pode encontrar de um tudo. Como se diz?
Se está com dor no dedinho do pé, lá tem um especialista. Se está com o dedinho, com algo que se sente em outra parte do corpo, lá tem outro profissional especialista nisso. Então, para tudo há solução. Nós não temos desculpa, né, gente? Então, esse princípio residente na mente subconsciente, se dirigindo de forma correta pela própria pessoa ou por outrem, pode curar e curará mente, corpo e todas as doenças. O princípio existe em todas as pessoas, quaisquer que sejam os credos, cores ou raças. Isso é independente, né, gente? A gente observa o seguinte. Assim como, por exemplo, Bert Hellinger, que saiu de um ponto, foi a outro e lá descobriu, lá ele viu a constelação familiar acontecendo. Na verdade, ele viu as 3 leis sistêmicas já ali. E aí é como se diz, não importa o credo, a raça, a cor, tudo acontece independente do tempo e espaço, independente da região, de alguma forma acontece. E aí o que Bert se permitiu fazer foi observar. Então, da mesma forma, se ele fosse para o Oriente, ele iria observar outros mecanismos acontecendo. Se ele fosse para o outro lugar, viria outros mecanismos. Isso estamos falando lá de 1960, 1970. E aí, então, trazemos para agora, né? Onde eu comento, tem um adendo da internet. Quanta coisa ainda pode ser descoberta hoje em dia sem nem sairmos de casa. Então, não temos que pertencer a uma dada igreja para utilizar e participar do processo curador. O subconsciente cicatriza a queimadura ou o corte em nossa mão, mesmo que sejamos ateus ou agnósticos. A cura mental moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé do indivíduo. Praticantes da ciência mental ou pastores seguem a injunção bíblica, isto é, entram em seu reservado e fecham a porta. O que significa que silenciam a mente, relaxam, soltam-se e pensam na presença curadora infinita neles residente. Eu vou acrescentar inclusive práticas, por exemplo, hinduístas, budistas, onde temos o conhecimento de que, por exemplo, monges budistas, eles ficam retirados por um bom tempo, um longo tempo, reclusos em meditação. Então, aquilo que você fala, silenciar para ouvir a mente, para tirar o ruído mental, para dizer, preciso espaço. Quanto mais silêncio, mais espaço. Então, fecha-se a porta da mente em todas as distrações externas, bem como a qualquer tipo de interrupção, e em seguida, tranquilamente e sabendo o que fazem, transferem o pedido ou desejo à sua mente subconsciente, sabendo que a inteligência nela existente atenderá de acordo com as necessidades específicas do paciente. E aí, como se diz, né, gente? Às vezes, me ocorre agora até alguma coisa assim. Hoje em dia, muitos estão colocando esse, entre aspas, curador, transferindo até mesmo para o Google. Vocês já ouviram algo assim? Quando sentem uma... Pode ser um resfriado, pode ser uma dorzinha de cabeça, algo assim. E aí, algumas pessoas correm direto pro Google. E aí, quando chega lá no médico, já dão um diagnóstico pro próprio médico. Então, é interessante, né? A gente vai observando até isso. Gente, pra quem não sabe, eu sempre faço as lives tomando meu chimarrãozinho quando a Regiane está aqui. Então, deixei meu chimarrão preparado. Vou seguindo como vocês estivessem aqui, viu? Então, a coisa mais maravilhosa a saber é o seguinte: imagine o fim desejado e lhe sinta a realidade. Ou seja, quando você pensa, você já está projetando aquilo. E eu com o meu café. Maravilhoso. E aí, o que acontece? A gente pensa e aquilo já está manifestado. Então, é como se aquele pensamento tomasse forma para além de nós. Então, novamente, a coisa mais maravilhosa a saber é o seguinte:
Imagine o fim desejado e lhe sinta a realidade. Eu gosto muito de dizer, gente, eu adoro brincar da seguinte forma. Tem gente que diz assim, não tem dinheiro. E eu gosto de dizer, eu falo assim, sim, você tem, só que ele está em algum lugar. E aí a pessoa fica pensando assim, mas onde pode estar meu dinheiro, né? Aí, o que acontece? Quando ela faz perguntas, e perguntas positivas, perguntas que atraem, a resposta, de alguma forma, vai chegando até ela. E aí, outra situação, eu gosto muito de colocar assim, quando a pessoa diz, não tenho carro. Aí eu digo, sim, você tem. Só que pode estar com outra pessoa, pode estar na concessionária, né? Pode estar estacionado na garagem em algum lugar. Você ainda só não acessou esse lugar. Então, sim, você tem. Por que eu digo isso? Porque você pensa, você cria. E aí, à medida que você criou, conforme o seu movimento, você está atraindo isso também. Em seguida, o princípio vital infinito responderá à sua decisão e pedido conscientes. Esse, aliás, é o sentido do texto. Acredita que recebeste e receberás. Peça e seja atendido. Inclusive, esse é o nome de um livro. Acredita que recebeste e receberás. E é isso o que faz o cientista mental moderno, nós, no caso, todos nós, enquanto pratica a terapia da prece. Por isso que eu gosto muito de dizer, toda afirmação, toda negação, independente do que seja, toda palavra é uma prece. Pensamentos repetidos com emoção se gravam no subconsciente e moldam a nossa realidade como um roteiro invisível. Exatamente aí. Exatamente. E aí, é isso que faz o cientista mental moderno. Todos nós. Adorei essa parte. E é exatamente isso. Pensamentos repetidos com emoção se gravam no subconsciente e moldam nossa realidade como um roteiro invisível. Gente, inclusive, para quem não sabe, para quem quer mudar alguma crença, observe, você pode mudar por repetição, e aí aquilo que a Rê também falou nas outras lives, né? 21 dias pelo menos, quando a gente traz essa repetição, seja de afirmações, seja de perguntas positivas, quando a gente traz uma repetição de uma frase, de uma oração, como a gente fala, ou por um forte impacto emocional, são as duas formas de mudança de crença, ou estado, como a gente diz, estado de paradigma. Então, fica aí a dica para quem quiser reprogramar a sua mente. Então, na página 85, um único processo de cura. Vamos lá, vamos observar. Um único e universal processo curativo opera por meio de tudo que tem na vida. Esse princípio de vida opera nos reinos animal, vegetal, mineral, sob a forma de instinto da lei da vida. Uma vez que seres humanos têm consciência dele, podemos dirigi-lo conscientemente para nos beneficiarmos de um incontável número de maneiras. São muitos e diferentes os enfoques, muitas técnicas e métodos de uso do poder universal, mas só há um único processo de cura, que a fé, ou seja, segundo a tua fé, assim será feito a ti. Eu me lembro, gente, na época quando eu tinha ainda o consultório, quando eu atendia ainda presencialmente, foram muitos e muitos anos. Algumas dessas pessoas, muito poucas pessoas, elas diziam assim, vinham pro Reiki, por exemplo, e diziam, é estranho porque eu não sinto nada. E aí eu digo assim, isso que está, a gente vai ver logo mais adiante aqui. O próprio autor do livro fala, quando você está fechado para seja qualquer técnica, ela não funcionará. É o seu poder mental que dita se sim você está aberto ou não. Então, eu posso dizer a você, você é maravilhoso, você é formidável, você é uma pessoa fabulosa. Se você disser assim, não acredito nisso, assim será. É como se você não visse, não se permitisse a acessar todo o poder que essas palavras têm. E assim, da mesma forma, a técnica. Aí, outras pessoas dizem o seguinte, nossa, eu senti muito, senti algo maravilhoso, senti algo que foi lá na alma.
É como se essa pessoa dissesse assim, eu estou tão aberto, tão receptivo, que eu me permito receber ainda além daquilo que me foi trazido, que me foi dado. Bom dia, Lu. Bom dia, Gerson. Então, estamos falando aqui agora, logo em seguida, sobre a lei da crença. Todas as religiões do mundo representam formas de crenças. Então, eu gosto muito de... Semana passada a gente colocou, por exemplo, um copo é como se fosse a religião. A espiritualidade é o oceano inteiro. Então, sejam, enfim, a filosofia, seja a religião, seja a doutrina, todas elas possuem dogmas. E aí, todas as religiões do mundo representam formas de crenças que são explicadas de muitas maneiras. A lei da vida é a lei da crença. Sabe aquela brincadeira que a gente fala assim, ai, toca aqui pra ver se eu tô vivo? É como se você precisasse pegar em algo, né? Tocar algo palpável. Porque para aquela pessoa somente a energia já é pouco. Ela precisa de algo mais para crer. Como diz, eu creio somente vendo. E aí, para além disso, ainda precisa tocar. Imagine isso, o tanto de crença que não tem aí. A ti se faz aquilo em que acreditas. A crença é um pensamento da nossa mente que faz com que o poder do subconsciente seja distribuído em todos os aspectos de nossa vida. E de acordo com nossos hábitos mentais, temos então que compreender que quando a Bíblia fala em crença, não se refere à nossa crença em algum ritual, cerimônia, forma, instituição ou fórmula. Ela fala de um modo geral. Ela fala na consciência coletiva. Ela fala sobre a crença em si. A crença da nossa mente é simples em um pensamento na nossa mente. Bom dia, Bruno! Tudo bom, meu amigo? Bruno, estou aqui num desafio, novamente como terça. Tentei entrar em dupla e não estava rolando. Então, como se fala? Estava sendo preparada sem eu nem imaginar. A minha dupla maravilhosa está aqui acompanhando pelos comentários. E bora lá, né? A gente aceita os desafios e a gente vai aprendendo com isso. O que tem aí, né? O que tem de positivo nisso tudo. O que tem de expansivo e como pode melhorar. É importante entender que a crença, ela surge em algum momento da sua vida. E para mudar, ela precisamos acessar exatamente onde se vamos trabalhar apenas afirmações positivas, elas não terão força a longo prazo. E aí, gente, eu gosto muito de dizer assim, perguntas, além das afirmações, trazer perguntas positivas, né? As afirmações. Como pode melhorar? Sempre há o que melhorar. Então, e aí isso potencializa ainda mais essa afirmação. Lembrando agora de uma outra técnica, que eu citei o Reiki, citei a radiestesia, citei o Theta Healing, o barras de Axis, os florais, a hipnose. Tem também o EFT, que é maravilhoso. Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar o EFT, nem sempre com os pontos, falando a parte que tem a parte negativa, mas em si, às vezes eu tô com um pouquinho de pressa e faço a parte assim positiva. E vou dizendo, né? Vou potencializando a partir dos pontos que há de positivo nisso tudo, como posso melhorar, como posso seguir o que tem nisso, né? Como posso continuar acessando tudo isso. Então vou trazendo. E aí eu vou colocando também, além das perguntas, as afirmações. Aí aqui, o autor, ele continua concluindo. Todas as experiências, todos os seus atos e todos os eventos e circunstâncias da sua vida são apenas reflexos e reações ao seu próprio pensamento. Então, de alguma forma coletiva, não sei se essa questão, esse bug no Instagram é aqui no Brasil, se é mundial, mas de alguma forma coletiva as pessoas estão pensando o seguinte: vamos fazer lives individuais. Então, o que tem nisso tudo, né? Qual o ouro que tem nisso tudo por enquanto? Espero que o pessoal volte a pensar agora em lives em duplas, em trios e, enfim, né?
participação, antigamente ainda tinha participação de 4 pessoas, não sei se ainda tem. Mas enfim. Oi, Karen, bom dia. Bom, a terapia da prece é a ação combinada, cientificamente dirigida das mentes consciente e subconsciente. O que mais é possível? Exatamente. A terapia da mente é a ação sincronizada, harmoniosa e inteligente nos níveis, aliás, dos níveis consciente e subconsciente da mente, especificamente dirigida para um objetivo definido. Na prece científica ou na terapia da prece, temos que saber o que fazer e por que fazer. E, gente, é muito interessante o seguinte, às vezes você está afirmando algo, mas o que ele comenta aqui? Por que afirmar? Saber por que afirmar. Temos que confiar na lei da cura. A terapia da prece é, às vezes, denominada de tratamento mental, quando não de prece científica. Eu gosto muito de citar, inclusive, o fenômeno da gratidão. Quando a gente coloca, por exemplo, faz que seja 21 dias de gratidão, sejam 28 dias, quanta cura está acontecendo aí, né, gente? Aí eu digo assim, o simples fato de agradecer, quanta coisa tem aí curativa. Aí a gente diz assim, ai, mas é só agradecer, é só gratidão. Gente, que potência tem nisso. Ontem ainda fui tomar um café e aí uma pessoa chegou pra fazer uma oração. Inclusive foi muito engraçado que 2, 3 pessoas chegaram pra fazer oração em momentos diferentes. E eu pensei assim, gente, eu devo estar precisando de muita oração. E aí, quando a moça perguntou, você quer orar por algo? Tem algo que você quer pedir? E eu disse, não, somente agradecer. Somente agradecer. E as outras 2 pessoas que estavam comigo, todas elas também, as 2 disseram também, somente agradecer. Porque ali potencializa. Aquilo que você agradece, quanto mais agradece, mais cresce. Né? Tem esse movimento também. Na terapia da prece, escolhemos conscientemente uma ideia, quadro mental ou plano que desejamos vivenciar. Sabemos de nossa capacidade de transmitir a ideia ou a imagem mental ao subconsciente, ou vivenciar a realidade do estado presumido, permanecendo constantemente na atitude mental. A prece será atendida. A terapia da prece é uma ação mental com vistas a um objetivo definido específico. Então, o que o autor basicamente diz, pensou negativo, acontece, pensou positivo, acontece. Então direcionem o pensamento, cuidem o que vocês pensam, cuidem a oração que vocês emanam daqui e daqui do coração para fora, né? O que vocês estão ditando, qual a direção para essa afirmação? Atitude mental. Bruno, tem um outro livro chamado do Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Ele é um livro fantástico também. Nossa, é super expansivo. Sabemos que, se conseguirmos expurgar da mente esses pensamentos, obteremos cura. Exatamente como o exercício do Masaru Emoto, onde ele coloca, por exemplo, recipientes com arroz. 2 recipientes. Ele coloca palavras positivas e outro ele coloca palavras negativas. Num ele coloca palavras amorosas, no outro ele coloca palavras raivosas. Uma energia mais densa, outra com energia positiva. Dentro de alguns dias, ele foi observando. Dentro de alguns dias, o que estava no recipiente positivo, aquilo ampliava, o arroz, ele continuava ainda, como se diz, bonito. Ele estava no arroz saudável, como se diz, né? E no arroz onde tinha as palavras negativas, aquilo estava denso, estava feio, criando fungo. Então, ali a gente pode comprovar o poder da palavra. Assim, da mesma forma, a gente coloca como água. Eu, por exemplo, eu gosto muito de observar o que eu estou assistindo na TV e o que tem em torno. Por exemplo, na hora da mesa, eu cuido muito o que eu estou ouvindo, se estou ouvindo alguma música ou alguma aula, alguma coisa assim. E aí eu paro, observo
E conforme for, eu desligo. Então, tudo eu vou cuidando. Não lute com a realidade, apenas crie uma nova imagem e sinta como se fosse real. Exatamente, Rê. Exatamente. Por isso que se diz, né? Pensou, criou. Pensou, criou. Outra coisa, quando a gente vai fazer... Como é que eu vou dizer? Todo final de ano tem muita gente, mas muita gente que vai, por exemplo, apostar na Mega Sena. Aí tem alguma pessoa, muitas, tá? É um senso coletivo, isso que a pessoa diz assim: eu vou ver se eu consigo, vamos ver o que acontece. O que pode de melhor acontecer, às vezes, ela realmente não ganhar. Por quê? Porque a consequência, o ganhar, seria uma ruína para ela. Então, naturalmente, quando ela joga, ela já está dizendo ao universo: não traga. E aí a gente pode observar hoje em dia essa onda do que anda acontecendo. Acho maravilhoso agora, Flávia, que a Faculdade da Medicina integrou a espiritualidade de uma forma respeitosa, exatamente, onde a doença se agrava conforme a forma como passa o diagnóstico. Exatamente. Nossa, isso tem um poder incrível. A fala tem poder, mas o pensamento é transformador. Exatamente. Eu gosto muito de dizer o seguinte, né? O pensamento, ele é uma semente. E a forma como você impulsiona esse pensamento é o grande adubo ali, né? Inclusive, quando a gente acorda, a forma como a gente tem o primeiro pensamento, como a gente coloca os primeiros movimentos ali, seguirá o dia, né? E aí, vamos lá. Sabemos que se conseguirmos expurgar da mente esses pensamentos, obteremos cura. Controle mental diário, exatamente, Bruno. Como se diz, é como se fosse limpar a mente, tomar um banho, né? Fazer um expurgo disso tudo. Ai, gente, inclusive, há estudos que comprovam que no dia seguinte, se pensamos positivo, no dia seguinte vamos ter como diz assim, no dia seguinte, o reflexo, boa parte do reflexo do que pensamos no dia anterior vai seguir no dia seguinte. Se pensamos negativos num dia, no dia seguinte, a grande tendência que há é desse pensamento negativo permanecer. Então, a menos que a gente tenha mudança de pensamento efetiva, aí sim a gente vai conseguindo transformar isso. É aquilo que você fala, né? Precisa haver um primeiro movimento e aí sim a gente vai seguindo. Pensando longamente nessas verdades, o medo começa então a se dissolver. Eu vou colocar aqui, além do medo, tá, gente? Todos esses movimentos densos, negativos. Tudo isso. Inclusive esse controle excessivo, a ansiedade, tudo que está muito denso. Pensando longamente nessas verdades, o medo começa então a se dissolver. A recordação dessas verdades combate finalmente e derrota as crenças errôneas. Ou seja, pensando positivo num dia, pensando positivo no outro e no outro, quando criamos aí uma mente, uma atitude mental positiva. Falamos controle, mas o que fazemos é educar a mente. Exatamente. É uma educação mental. Eu particularmente acho fantástico. Deixa eu encher aqui mais uma vez a minha cuia. Gente, que interessante, né? Eu não falei nada pra ninguém, tá? Sobre isso. Essa é a 11ª live. Estamos, então, em 11 lives. Eu nunca te falei sobre isso. Todas as vezes eu olho pro relógio pra ver a hora. E em todas as vezes é 8h38 da manhã. Agora eu pensei, gente, parece que eu estou aqui falando há horas. Aí pensei, vou encher meu chimarrão aqui. Isso, Bruno. Olha aqui o meu, ó. O meu, inclusive, tem uma palavra maravilhosa. Fé. Sempre gosto de colocar. Somos uma fortaleza espiritual. E aí, eu olho todas as lives, todas as terças e quintas eu olho, 8h38. Parece que é como se eu tivesse programado a mente pra dizer, eu vou olhar e ver quanto tempo eu tenho. Como isso é fantástico. Então, a gente vai entrar agora para a parte, a cura pela fé. O que significa, então, ser curado pela fé? Por essa fortaleza espiritual que temos, que somos.
Tudo aquilo que leva a acreditar sinceramente no método ou processo tornará mais provável a cura. Então, tudo aquilo que me leva a acreditar, né? Às vezes eu digo assim, mas eu acredito que o fulano de tal pode fazer isso. Na verdade, não é que eu estou dizendo que ele vai me curar, eu estou acreditando nessa força que rege ele. E aí eu fomento a minha força também. Fé é um estado de certeza interior, exatamente. Exatamente. E aí eu acredito, colocando como a Rê colocou ali, eu acredito na força interior da pessoa. E aí sim eu acesso, eu me permito estar aberto a acessar isso. Qualquer método que leve o indivíduo a passar do medo e da preocupação para a fé e a esperança produzirá cura. Muitos alegam que uma vez que suas teorias individuais produzem resultados, elas devem, por conseguinte, ser corretas e verdadeiras. Conforme demonstramos, essa alegação não se sustenta. Aí então, gente, é aquela coisa que se diz assim, não adianta eu chegar aqui e dizer o seguinte, eu sei lá, tá? Posso dizer assim, como eu posso colocar? Internamente eu posso estar pensando negativo. E aí eu quero colocar aqui, mostrar que aqui está positivo. Isso não rola, gente. O interno é que vai colocar pro externo. Então, exatamente como diz o Caibalion, assim como o dentro é o que está fora, assim como embaixo é o que está em cima. Não tem como mentir. 8h38 é a conexão com a força interior. Número 1, liderança. Ai, que máximo isso. Está na hora de olhar para o seu líder que apita aí dentro. Uau, que recado! Liderança pessoal. Adoro, adoro. E, gente, liderança pessoal fala muito sobre essa palavra que diz poder pessoal. Quando as pessoas falam assim, empoderamento. Quando a gente fala empoderamento, eu estou querendo que o outro me dê poder. Sendo que quando eu acredito que eu tenho esse poder pessoal, essa força interna, eu já sou um ser poderoso. Cada um de nós já somos esse ser poderoso. Aí é aquilo que eu digo, nós somos uma Ferrari, uma potência. Agora depende de como está o nosso motorista, como estamos internamente. Esse motorista, ele vai dirigir, se ele estiver um pouco cansado, ele vai dirigir um pouco mais devagar, talvez um pouco mais torto, alguma coisa assim. Mas se ele estiver bem disposto, disponível, aberto, nossa, ele potencializa ainda mais essa máquina. Aí eu digo assim, essa máquina chamada corpo físico, corpo mental, corpo espiritual. Imagina que potência isso. Uma caixa de consciência caiu aí. É verdade, Rê. Nossa, e super obrigado. O aniversário é seu, eu que ganho presente. O que tem aí de positivo nisso tudo, né? O que tem aí que eu ainda não descobri. Me lembrei da live onde você não conseguia me ver e tinha os quadros atrás. 8h38. Que grande presente. Bom, nós temos aqui, gente, um exemplo de uma pessoa que ela estava acamada, ela estava, enfim, com uma enfermidade e ela foi consultar um médico. E aí é um exemplo, enfim, estou pulando aqui, mas o médico, enfim, de olho, assim, de tanto observar os pacientes, o que ele fez? Ele descobriu que pacientes podiam, através de sugestão, ser induzidos a entrar no sono hipnótico. Aí eu vou trazer uma coisa para vocês. Vocês já ouviram situações onde pessoas estão em coma e colocam-se música para essa pessoa? Às vezes, som de violino, um som de piano, algo assim, para que traga harmonia para ela. O que acontece aí? Os sinais vitais dela, eles não estão desligados. Essa pessoa, ela continua viva, porém ela continua num sono tão profundo, num estado realmente de coma, porém ela está captando tudo. Quando a gente fala perto dela, ela está captando isso. Em algum tempo e espaço, essa informação entra na mente dela, entra no coração, entra nas células. Então ela apenas não está respondendo verbalmente, mas ela está ali. Então, o que ele fez? Ele descobriu que pacientes podiam, através de sugestão, ser induzidos a entrar no sono hipnótico.
enquanto estavam em transe, ele conseguiu produzir muitos dos fenômenos notáveis que ele distribuíra ao magnetismo animal, por exemplo. Ele fez testes e testes, né, gente? Eu fui atrás de pesquisar, gente. O primeiro, praticamente assim, a pessoa que começou com essa história, o estudo do poder da sugestão, da autossugestão, inclusive, e de sugestionar ao outro, praticamente, vou dizer assim, não sei se seria o pai não o pai da hipnose, enfim, mas um psicólogo que estudou muito mais a fundo, Emile Coué. Então, para quem quiser pesquisar sobre ele é um psicólogo que colocou, que apresentou ao mundo o poder da sugestão positiva. Onde tem também ligar músicas de frequência de noite, exatamente. Inclusive os solfejos, né? A gente chama isso. As frequências mais elevadas. Na frequência da noite para dormir, onde a mente subconsciente está totalmente relaxada. Exatamente. Então, a fé subjetiva e o que significa? A mente subjetiva ou subconsciente do indivíduo é tão suscetível ao controle da mente, consciente ou objetiva, quanto a mente da outra pessoa. Aí, segue-se que qualquer que seja a nossa crença objetiva, se nós internalizarmos a fé, ativa ou passivamente, a mente subconsciente será controlada pela sugestão e o nosso desejo se tornará realidade. Por isso eu gosto muito de dizer o seguinte: às vezes nós estamos tão desligados verbalmente que, se acessarmos uma imagem, a gente consegue, se olharmos uma imagem repetidamente, nós transferimos essa imagem que está ali para cá, para a mente. A gente relembra a mente de pensar positivo, de alcançar o sonho. Então, por isso que você fala muito nos quadros dos sonhos. E para que ocorra a verdadeira cura do corpo, evidentemente, será muito melhor que as mentes consciente e subconsciente estejam em um estado de aceitação completa da fé. Essa condição, porém, nem sempre é essencial. Porém, podemos entrar em estado de passividade e receptividade, relaxando a mente e corpo e mergulhando em estado de sono. O autor, ele é um defensor ferrenho, como se diz, do sono. Às vezes, tudo que pode relaxar a tua mente, trazer paz e calmaria é ir dormir. Trazer espaço para a mente. O estado de passividade em que nos encontramos nos torna receptivos a gravações da mente subjetiva. O contrário também é válido, tá, gente? Observem aquela pessoa que só quer dormir. Isso também denota uma fuga. Então, os que não dormem, ou os que dormem, há parâmetros aí para cada um. A explicação é bem simples. Aqui, por exemplo, o que o médico fala, ele foi acalmando com as palavras tranquilizadoras, instruído a entrar em um estado de absoluta passividade e a nada dizer nem pensar por algum tempo. Esse paciente foi induzido a trazer um estado mental de passividade. E eu sempre gosto muito de dizer. Por isso que se fala, né, gente? O silêncio é uma prece. Silêncio é uma prece. Vocês já ouviram falar nessa frase? Ao fim de meia hora, o homem sentiu um imenso alívio e recuperou a saúde. É fácil, então, compreender que a fé subjetiva dessa pessoa tornou-se realidade devido à sua passividade. Exatamente. Todo excesso esconde uma falta ou uma dor. Exatamente. Por isso, o equilíbrio. Eu gosto muito de colocar, assim, temperança, né? Temperança. Aí, ainda ontem me perguntaram o que é temperança. Estado de equilíbrio. Temperar, equilibrar. Equilibrar os pratinhos. Então, ao fim de meia hora, o homem sentiu um imenso alívio e recuperou a sua saúde. É fácil compreender que a fé subjetiva dessa pessoa tornou-se realidade devido à sua passividade, sob tratamento e às sugestões da saúde perfeita que foram transmitidas à sua mente consciente. As duas mentes subjetivas estavam naquele momento em estado de comunhão.
Por exemplo, eu gosto muito de dizer o seguinte, gente. Observem, para quem trabalha ainda com reiki, eu observava muito, eu gostava muito, antes de aplicar o reiki, trazer um espaço de consciência para a pessoa, porque ali ela já se abria. Enfim, ela já estava aberta a tudo que ela poderia começar a acessar. E aí, outro fenômeno que eu observava, alguns saíam porta afora, saíam do consultório, e até chegar na esquina já estavam de volta naquele ruído todo, naquele entorno, porque se deixavam contaminar-se. E não é contaminar energeticamente, contaminar-se pelo seu pensamento. Então, aí eu sempre dizia, o que te leva a pensar sobre isso e que te leva a um estado energético e físico, estar nesse ruído todo? Isso tudo é o que produz o teu pensamento. É como se fosse uma grande engrenagem. Só uma única mente criadora. Aí agora ele fala sobre o tratamento à distância. Quando a gente fala assim, me envia uma energia, me envia algo positivo, na verdade a gente está pedindo para alguém de fora, pensa junto comigo, cria essa realidade junto comigo. E a gente fala o seguinte, eu estou aberto para que você crie essa realidade. E assim, quando essa pessoa traz uma devolutiva, a gente pode observar 2 pessoas criando consciente. Olha que força tem isso. Então só há uma mente criadora, na verdade. É como se fossem essas 2 pessoas pensando no eu mais elevado. Pensando no Criador, por exemplo. A lei criadora da mente está à sua disposição. Aí a gente se permite acessar essa teia que tem ali, né? E o que você tem a fazer é induzir a vivência interior de saúde e harmonia em sua mente. É a resposta que será automática. Essa materialização interior, atuando por meio de sua mente consciente, subconsciente, agirá por todo lado sobre a mente subconsciente, por exemplo, que tem além. Os seus pensamentos de saúde, vitalidade, perfeição operam por meio da única e universal mente subjetiva. Põe em movimento uma lei do aspecto subjetivo da vida que se manifesta no corpo dessa pessoa como cura. 2 mentes funcionam melhor quando alinhadas em algo maior. Exatamente. Exatamente. Então, no princípio da mente não há nem tempo nem espaço. A mesma mente opera por intermédio, seja desse alguém exterior e de você, onde quer que vocês possam estar. Na realidade, não há tratamento à distância, nem comparação com o tratamento presente. Você não tenta enviar pensamentos ou manter o pensamento. O tratamento que você faz é um movimento consciente do pensamento. Eu acho isso fantástico. É como se dissesse, pense comigo. Vamos pensar junto, pense comigo. Tornando-se consciente dos aspectos de saúde. Ai, gente, por que eu gosto tanto de dizer o seguinte? Nas práticas terapêuticas, eu como terapeuta, eu aprendo muito com aquele que está sendo atendido. Por quê? Porque sinal que se a pessoa veio com X situação, eu estou, primeiro, em ressonância, e segundo, se eu estou dizendo algo a ela, eu estou dizendo a mim também. Por isso, quanto mais eu ouço o que eu estou falando, mais eu também aprendo e reforço isso em mim. 2 mentes funcionam... eu achei que você tinha colocado ali. Mas só reforçando, então. 2 mentes funcionam melhor quando alinhadas a algo maior. Exatamente. Então, o tratamento que você faz é um movimento consciente do pensamento, tornando-se consciente dos aspectos de saúde, bem-estar e relaxamento. Esses aspectos ressurgirão na vivência, então, seja dessa pessoa também. Os resultados se seguirão automaticamente. Digamos que os 2 recebem quando um pede para receber uma energia, um pensamento, uma oração, ambos recebem. Ontem ainda falei pra moça, que legal, né? Você sai fazendo orações para as pessoas e, no entanto, você recebe tanto também. No Reiki, por exemplo, sempre dizemos o seguinte, 70% daquela energia toda manifestada ali, 70% está para quem recebe, 30% para quem aplica. Então, nossa, tinha dias que eu fazia 5, 6 sessões de Reiki, eu saía completamente energizada a tal ponto que eu podia fazer uma maratona, podia sair correndo.
E aí o exercício físico vinha muito para trazer esse centramento, para dizer, eu preciso realocar essa energia toda. E aí o que ele fala? Liberando a ação cinética da mente subconsciente. É altamente recomendável que você deixe de falar em suas doenças ou lhes dar nomes, especialmente nas horas em que precede o sono. A única seiva de onde elas retiram a vida é a atenção e o medo que elas despertam em você. É aquilo que a gente fala, gente, antes de dormir, meia hora antes, meia hora depois quando a gente acorda, nós estamos ali, tem um grande poder, é como se fosse um portal de reprogramação mental. Então, o que ele diz aqui? É recomendável que antes, meia hora antes pelo menos de dormir, uma hora antes, não se dê nomes às doenças, não se dê atenção para as doenças. Dê atenção para coisas positivas, coisas elevadas, coisas que te levam para o mais, para frente. E aí eu acrescento, meia hora depois que você acorda, uma hora, é a forma que você vai começar o dia, positivamente. Então, é como se isso fosse um fermento para o seu dia positivo. E dessa maneira, então, é dessa maneira que os problemas serão extirpados da mesma forma que ramos mortos são cortados de uma árvore. Por outro lado, se você vive falando em suas dores e sintomas, conversando sobre eles, acaba lhes concedendo poder. Aquilo que eu falo, o seu foco, ele vai fomentar. Onde você coloca o seu foco, isso cresce. Você inibe a ação cinética que libera o poder curativo e a energia da mente subconsciente. Além disso, de acordo com a lei da sua própria mente, o que você imagina tende a assumir forma, como a coisa que eu mais temia. Vocês já ouviram aquela situação que diz assim, eu tenho medo. Aí surgiu um meme chamado, eu tenho medo de ganhar dinheiro. Que medo de ganhar um Pix de 5 mil reais. Por quê? Aquilo que você tem medo, aquilo que você mais teme acontece. Então, aí surgiu o meme, que medo de ganhar um Pix de 5 mil. Então, sature a sua mente com grandes verdades. Gente, lembrando, tá? Isso é uma brincadeira, por favor, né? Sature a mente com grandes verdades da vida e caminhe para frente, iluminado pela luz do amor. Gente, vou fazer aqui rapidamente, então, uma conclusão, um resumo do que foi esse capítulo número 5. Então, número 1, descubra o que cura, compreenda que instruções corretas dadas à mente subconsciente curarão sua mente e seu corpo. É conforme as instruções que você dá ao seu corpo que vai curar o seu corpo e a sua mente. Número 2, formule um plano definido para passar ao subconsciente seus planos, seus pedidos ou desejos. Ou seja por imagem, seja por frases, espalhe pela casa formas positivas, palavras positivas. Eu gosto muito de colocar, por exemplo, aquelas notinhas de dinheiro que a gente compra no bazar, por exemplo. Quanto mais a minha mente vê, mais as pazes eu faço com o dinheiro. Número 3. Imagine o fim desejado e sinta-lhe a realidade. Persista e obterá os resultados. Ou seja, quando você inicia um processo, um plano, já visualiza lá no final. É como a construção de uma casa. Você não vai iniciar a construção dessa casa sem antes ver o projeto, ele pronto. E aí você tem para onde seguir. É uma bússola. Número 4. Chegue a uma conclusão sobre o que é crença. E, gente, de verdade, tá? Crença é uma verdade absoluta para você. Então, observe quais são as suas crenças, as suas verdades absolutas. E chegue a uma conclusão sobre ela. Saiba que crença é um pensamento em sua mente e aquilo que você pensa, você cria. Número 5. Gente, e coloquem, se vocês têm dúvidas, coloquem aqui. Aí a gente consegue ir respondendo também, tá? É tolice acreditar em doença ou qualquer coisa que machuque ou prejudique. Acredite em saúde perfeita, prosperidade, paz, riqueza e orientação divina. Observem qual o aspecto positivo em estar doente. Tem gente que diz o seguinte, um resfriado salva a pessoa de estar com uma pessoa chata. Uma dor de barriga, por exemplo, te salva de ir para um evento que você não queria ir.
Um machucadinho no pé, por exemplo, te impede de dançar uma música que você não queria dançar. Então observe o que há de positivo nas coisas negativas. E aí ele diz, é tolice acreditar em doença ou em qualquer coisa que machuque ou prejudique. É uma tolice. Porque aí você pode começar, ao invés de dizer, vou inventar uma doença para não ir, comece a observar. Como eu posso aprender a dizer não? Como eu posso aprender a ter autoridade sobre mim? Sem que os outros fiquem atuando e dizendo, mas eu queria tanto que você fosse. Aprenda a dizer, sim, eu quero ir, sim, eu não quero ir. Cada não que você dá a alguém é um sim que você dá a si. Aí observe, há formas e formas de falar. Então aprenda, isso é uma construção. O número 6. Os pensamentos nobres e grandiosos que você habitualmente alimenta transformam-se em grandes atos. Número 7. Aplique em sua vida o poder da terapia pela prece. Exatamente. Aquilo que você fala. A oração é terapêutica. Então, aplique em sua vida o poder da terapia pela prece. Escolha um plano, ideia ou quadro mental. Una-se mental e emocionalmente a essa ideia, permanecendo constantemente na atitude mental. A prece será atendida. Número 8. Lembre-se sempre. Se quer ter o poder de curar, pode tê-lo por meio da fé, o que implica saber como funcionam as mentes consciente e subconsciente. A fé vem com a compreensão. E, gente, vamos observar isso. Tem algumas pessoas que elas podem dizer assim, eu não preciso ver para crer. Só que quanto mais a gente visualiza isso, é como se a gente dissesse assim, nossa, isso existe em mim. Então, quanto mais eu vejo, quanto mais, nem que seja uma visualização mental, quanto mais eu visualizo mentalmente, mais eu crio essa realidade. Então, número 9. A fé absoluta significa que o indivíduo pode obter resultados de cura sem nenhum conhecimento dos poderes e forças em jogo. A fé absoluta significa que o indivíduo pode obter resultados de cura sem nenhum conhecimento sobre aquilo. Ou seja, uma pessoa, por que se fala, por exemplo, que uma pessoa acamada, ela consegue curar-se tão rapidamente, mesmo que ela esteja ali quietinha na cama? A mente dela está produtiva. Oi, Dai, bom dia. E aí, número 10. Aprenda a orar pelas pessoas amadas que possam estar doentes. Aquiete a mente, seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição, operando através da mente subjetiva universal. Serão sentidos e se tornarão manifestos na mente das pessoas que amam. Ou seja, quanto mais você ora pelos demais, mais você fomenta aquilo. É uma inclusão, você está orando por si, orando pelos demais. Aquilo que você diz, aquilo que você deseja ao outro, é para você também. Oi, pessoal, bom dia, pessoal da Divina Terra, maravilhosos. Tudo bom, gente? 9 horas, estou dentro do prazo. Para quem está chegando agora, gente, Oi, dona Marlene, tudo bom? Para quem está chegando agora, então, todas as terças e quintas eu estou fazendo uma live, eu e a minha amiga Rejane. Hoje a Rei está aqui conosco pelos comentários. Oi, Graci. Bom dia, gente. E aí, todas as terças e quintas, das 8 às 9 da manhã, estamos lendo o livro, uma leitura comentada, gente, sobre o livro Poder do Subconsciente. Então, para quem está chegando e quiser acompanhar as lives anteriores, elas estão salvas aqui no feed. Só dá uma olhadinha. E hoje, por questões técnicas, não vou dizer problemas, né? Beijo, dona Marlene. Manda um beijão pra Nath também. Por questões técnicas, o Instagram está nos dando oportunidades aqui de aprendizados, né? Aprender com os desafios. Aprender a seguir com a live sozinha. E aí, eu tomo isso como uma grande abertura. Aprender com os desafios de verdade. E aí, então, para quem quiser acompanhar, desejo fortemente que na próxima terça, então, a Rê possa estar aqui comigo
e seguindo comigo nesse projeto maravilhoso que a gente tem aqui, dessa leitura comentada do livro O Poder do Subconsciente. Gente, desejo a todos um excelente dia, um excelente final de semana também. Nos vemos na próxima terça e seguimos. Um beijo, Rê. Novamente, feliz aniversário. Que seja intimamente ali, pessoalmente, no seu coração, que seja repleto de grandes desejos. Que seja, assim, muito expansivo. E seja bem-vinda a mais um novo ciclo. Eu comemoro e celebro muito a sua vida. Amo você. Um grande beijo, amiga. E, gente, um beijo para todo mundo que está aqui. Beijo, beijo, beijo.